Olá, você está no universo da história. E já para começar, já vou dizendo, graças a Deus, pelo amor dos meus filhinhos. Olha só, fui assistir Capitã Marvel e quero trocar as minhas impressões com você. E, para minha satisfação, e parece que alguns não perceberam isso, o filme mostra claramente que, graças a Deus, o espírito de Stan Lee continua. O espírito de Stan Lee está na Marvel. Mas vamos entender por quê. Eu acho que as pessoas que criticaram não entenderam muito bem o que realmente o filme retrata, né? Stan Lee foi sempre um homem marcado por representar sua época, por mostrar a sua época nos quadrinhos, nas obras que ele roteirizava e tudo mais. Não é à toa que ele falou em segregação racial quando tratou dos X-Men. Não há uma obra de quadrinhos que tenha caracterizado mais a ideia da luta pelos direitos civis do que os X-Men. E, inclusive, vocês terão aqui um programa sobre os X-Men. Aliás, mais de um. Discutindo a questão da segregação, do preconceito, muito presentes ali. Não é à toa que Stan Lee criou os X-Men entre 62 e 63, justamente dentro do contexto da luta pelos direitos civis. Vocês verão um programa sobre isso. Também foi ele, Stan Lee, o primeiro a tratar sobre um assunto extremamente complicado nos quadrinhos, que é o assunto das drogas. Foi ele o primeiro a colocar drogas nos quadrinhos e discutir esse problema tão sério das drogas na nossa sociedade atual. E agora vem o filme da Capitã Marvel e também discute um tema de extrema relevância e parece que as pessoas não perceberam isso. Veja, uma das reclamações das pessoas de maneira geral é que os Skrulls mudaram, foram mudados em relação à sua versão nos quadrinhos. Primeiro, é verdade, eles mudaram um pouco, nem tanto, porque se você vai buscar a origem dos Skrulls, eles não eram cruéis, maldosos e tudo mais. Eles ficam depois, até por uma ação dos Kree, de um ataque dos Kree, os Skrulls se tornam violentos e tudo mais. Mas vamos trazer de volta, por que representar os Skrulls? Ah, e desculpe, já vou avisando, esse vídeo tem spoiler. Mas para explicar o que eu quero explicar para você, eu preciso de alguns spoilers, certo? Fique antenado aí, esse vídeo tem spoiler. Se você não viu ainda o filme, tenha cuidado no assistir, tá? Mas veja, o que o filme propõe? Uma visão diferenciada. Ele propõe uma discussão da realidade atual. Os Skrulls estão ali como vítimas dos Kree. Eles foram ultrajados pelos Kree, eles foram atacados, mas aparecem ali como violentos, como terríveis, até que essa visão demonizada dos Skrulls vai caindo pelo caminho, vai se desmanchando pelo caminho. E, inclusive, a visão dos guerreiros, dos heróis guerreiros dos Kree, também vai se desmontando, se descaracterizando. E por que isto no filme? Aí é importante que você lembre da Segunda Guerra do Golfo, né? O ataque norte-americano ao Iraque. E você lembre também da luta dos iraquianos contra o controle norte-americano sobre o país, né? A dominação norte-americana sobre o país. E você perceba que foram muçulmanos de origem sunita. E esses muçulmanos de origem sunita, eles depois criaram o que hoje nós chamamos como Estado Islâmico, um Estado terrorista, extremamente complicado em suas ações. Mas por quê? Digamos assim, a gente poderia dizer de uma certa forma que o surgimento do Estado Islâmico é um filhote das ações extremamente agressivas e violentas dos Estados Unidos no Oriente Médio e, em especial, no Iraque. Se você compreender isso, você começa a compreender a alegoria que o filme nos traz. O filme justamente mostra isso. Inclusive, a Capitã Marvel, em determinado momento, você assistiu, ela se volta para o líder dos Skrulls e diz:
Vocês são uma raça de terroristas. E essa palavra se encaixa maravilhosamente ali. Por quê? Porque justamente caracteriza isso. E aí vem aquele pensamento que nós temos que ter. Ninguém nasce pela manhã e pensa assim, opa, hoje não tenho nada para fazer. Não, hoje não tem nada para fazer? Não, então vou virar um terrorista. Não, ninguém faz isso. Se você vira um terrorista, alguma ação violenta aconteceu contra você. Alguma terrível coisa aconteceu com você e agora você busca vingança, você busca reposição do mal que foi feito a você. Lembre-se, é muito importante destacar uma coisa, porque você pode estar pensando no seguinte agora, pô, pera um pouquinho, está justificando o terrorismo? Não, por favor. Em história não se justifica nada, se explica por que aconteceu. Não há justificativa para terrorismo de nenhuma espécie, mas há o entendimento do porquê ele ocorre. E é justamente o que a gente está se propondo. E você percebe ali que as ações violentas dos Skrulls tinham a ver como uma reação ao imperialismo Kree, que eu poderia traduzir como também, usando aí a alegoria, o imperialismo norte-americano. Então o que o filme discute? O terrorismo no mundo, gente. É isso que o filme discute. O filme traz numa alegoria a percepção de que não devemos demonizar o outro, mas devemos entender o que está acontecendo. Tenta retirar da visão que nós temos maniqueísta de bem e mal, vilão e bonzinho, vilão e herói, desmanchar com esta visão. E veja, é um filme sobre super-heróis. Esse é o grande lance, né? Porque, entenda, e é bom que a gente perceba isso, toda a obra artística, e eu já comentei isso aqui, toda a obra artística, ela representa o seu tempo, ela fala do seu tempo. Não importa, sempre um artista é um representante da sua época. Ele pensa, ele sente, ele age com os padrões da sua época. E dentro desta concepção, ao você fazer um filme, ao você fazer uma história em quadrinho, ao você fazer quadrinhos, ao você fazer um quadro, uma pintura, você está colocando ali padrões da tua época, porque você é um representante da sua época. E a Marvel está fazendo isso muito bem, e inclusive discutindo um tema de relevância. Numa obra que alguns diriam, uma obra feita para crianças, uma obra feita para jovens, um filme sem maior significado. Não, você não olhou mais profundamente. A criança ou o jovem que estiver assistindo Capitã Marvel, ele vai pensar a respeito da demonização do outro. Ele vai pensar a respeito de quem é vilão e por que é vilão. A sociedade não é feita de bons ou ruins. A sociedade não é assim, o mundo não é assim. Claro que nós criamos nossos vilões, nós idealizamos os nossos vilões em cima daquele que não é um de nós, que é aquele que representa o outro, né? E justamente o filme leva a um ponto fundamental de uma coisinha chamada multiculturalismo. E você que está se preparando para o vestibular, preste atenção nisso. Multiculturalismo, quer dizer, a relação entre os diferentes, o entendimento de que a diferença não quer dizer superioridade ou inferioridade, quer dizer apenas diferença. E que dentro dessa diferença eu não devo demonizar o outro. Veja, esta ideia da invasão, e aí muitos disseram assim também, eu vi alguns vídeos, alguns disseram não, porque por conta disso, provavelmente a Marvel nunca vai fazer invasões secretas. Tolice, meu amigo, tolice, ela pode fazer. Porque assim como existem alguns que se tornaram terroristas, existem outros que não. O próprio personagem no filme, o líder dos Skrulls, ele diz: nós somos muitos, espalhados por toda a galáxia. Alguns pensando assim, outros pensando de outro jeito. Alguns se sentindo de um jeito, outros se sentindo de outro. Nós somos muitos. E aí ele diz também: eu sou um dos que sujou as mãos com o sangue do inimigo, com atos terroristas. Mas por quê? Porque ele buscava a família dele. Você que assistiu sabe disso. Buscava os companheiros dele, a família dele. Então perceba como o que o filme faz de uma maneira magistral.
não permite a demonização do inimigo, o entendimento de quem é esse inimigo. Esse é o ponto fundamental e a discussão que está ali. Se você já assistiu, assista de novo, perceba como a relação está posta ali, colocando toda uma atitude imperialista dos Estados Unidos em contrapartida a uma atitude do povo que foi atacado pelos Estados Unidos. Só que a representação está trocada. Você tem os Cree em relação aos Skrulls. Genial, sensacional, muito bacana, aconselho, assista. E, de novo, como eu disse, é o espírito de Stan Lee que está aí, porque, afinal de contas, ele sempre fez isso. Ele sempre questionou, ele sempre colocou em xeque a realidade que ele vivia. Olhe as histórias de quadrinho, observe-as com um olhar mais apurado e você vai perceber muitas das discussões do dia a dia, do cotidiano, das pessoas que estão lá, numa discussão às vezes simples, numa discussão às vezes suave, sutil, que você não percebe, mas um olhar mais apurado, um olhar mais cuidadoso, percebe. Então, é uma obra que, na minha opinião, é um filme de importância, de relevância. Aí você pode dizer para mim, mas o filme tem falhas, tem erros, tem isso, tem aquilo. Sim, qual obra não tem? E ele é importante pela mensagem que ele tenta passar, mais do que pelos próprios errinhos, um aqui ou outro ali, por exemplo, que possam haver. Mas a importância dele dentro do contexto histórico em que nós estamos vivendo. Legal? Beleza? Gostou? Se você gostou, divulgue o canal para as pessoas que você conhece, se inscreva, venha conosco, dê uma olhada nos nossos vídeos, tenho certeza que você vai gostar das discussões que nós fazemos. E não se esqueça, hein? Até o agora também é história. Tchau, tchau!